Olá Samuel, Olá Diogo, tudo bem? tudo, cá estamos, nosso último episódio do ano, não é verdade? Parece que sim, vamos tirar umas fériasinhas merecidas, não é? Depois de tantas conversas que temos É, tido ao longo dos tempos sobre tecnologia e esta é para fechar verdade, o ano. verdade, olha, foram diversas conversas que convergiram ehm, umas com as outras, não é? Os temas e quase que fizemos uma visão muito holística neste que foi o nosso primeiro meio ano de episódio. É verdade. E não sei que retrospectiva assim, muito resumida é que tu fazes. Olha, do nosso episódio, é assim, acho que tem sido positivo, acho que as conversas têm sido informativas acima de tudo, acho que temos nos cultivado bastante a nível de todas as novidades que vão surgindo a nível tecnológico, novos serviços que vão surgindo. Eu acho que no geral, o overall que eu posso fazer acerca das nossas conversas, do nosso podcast, é positivo. Não sei qual é a tua opinião relativamente a isso. Eu penso que também seja mais ou menos género. Penso eu, vamos ver. Verdade, verdade. Olha, não sei se sei que nós falámos e já temos as pistas do que íamos falar neste episódio. Não sei se queres começar por uma retrospectiva do ano, Acho que faz sentido. se queres falar das últimas coisas, qual foi o tema que mais destacou nestas últimas 2 semanas? Olha, várias. A chegada do Gemini 2.0, acho que é um tema relevante e interessante. O Também, Flash, não é? exatamente. Também as novidades da OpenAI, aqueles 12 dias de novidades, acho que também tem ali coisas muito Verdade. interessantes. A chegada da Sora, por exemplo, acho que está ali uma revolução interessante na questão da inteligência artificial e da criação de vídeos com recurso a essa tecnologia. Há outra coisa também que me entusiasmou bastante, que foi o Android XR, e a Samsung Uhum. também, em parceria com a Google, lançaram um headset semelhante aos Vision Pro. Nós já vamos dissecar um bocadinho disso, mas nestas 3 últimas semanas eu daria destaque a estas três coisas, digamos assim. Não sei se a tua opinião é igual, o que é que te mais entusiasmou. E portanto podemos fazer uma retrospectiva daquilo que nós, do fim, ou seja, o fim do ano de 2024 até lá ao início de 2024, podemos fazer uma retrospectiva daquilo que nós achamos mais interessantes. Diogo, não sei qual é a tua opinião relativamente às 2 últimas semanas. Conta aí a tua justiça. Sim, efetivamente, olha, eu acho que foi um final do ano bombástico para um conjunto de empresas. Eu aqui vou destacar a OpenAI e a Samsung em consistência de informação e ao de dar ao consumidores a percepção clara daquilo que eles estão a fazer, não é? E eu ainda hoje estava a ler um artigo e eu acho que é muito importante, porque quando nós estamos a falar de tecnologia, e eu pessoalmente, quando falo, e no caso a Samsung, porque uso diariamente, Sim, sim. não é? Um, e ao ver as pessoas agora a falar da One UI 7 e da forma como está a ser recebida, e estava a ver um crítico a escrever que, obviamente, que todos nós sabemos que as empresas estão aqui para ter o nosso É dinheiro, evidente. é lógico, é lógico, mas atrás das empresas estão sempre pessoas, estão sempre engenheiros e no final do dia nós vamos retirar também alguma coisa. E acho que se isso uh, se vai impactar as nossas vidas, e eu acho que nós agora na era da inteligência artificial temos apercebido muito como é que isso vai acontecer e aqueles 12 dias da OpenAI vieram um calendário de advento recheado Sim, sim, de de, facto de foi. casas com novidades, Eu, quer ligados à própria OpenAI, quer até à Apple Intelligence. Teve um dia sim, dedicado, sim, é foi verdade. quando coincidiu com o lançamento O do, iOS do próprio 18.2 iOS. neste caso. Um, eu achei aquilo fascinante e ao mesmo tempo perturbador, não é? Temos uma empresa uh, tão reservada como a Apple e permitir que outra empresa não é. Parece que foi quase a responsável por lançar a versão, percebes? Sabes? Obviamente que a Apple também, se calhar, nem deve interessar muito, porque são as duas americanas, são as duas que vão estar a competir num mercado muito É, concorrente. Mas foi muito essa a visão que eu tive. E olha, fiquei muito curioso com o Android XR. As demos que eu vi, achei muito um produto extremamente maturado. Foi aquilo que eu vi e li dos diversos dos artigos que saíram. E, e estou muito curioso para ver agora qual é a integração dos desenvolvedores.
sei pelos jornalistas que a Samsung está muito consciente e muito preocupada com o preço que vai praticar. Sim, Ela sabe perfeitamente aquilo que a Apple fez, ela sabe a priori, com os estudos que fazem, aquilo que até que ponto os consumidores estão dispostos a pagar. Eu aqui acresce-me o facto de que, hum, e acho que é muito a convergência de todo o ramo jornalístico e tecnológico, que aqui a Samsung e a Google ganham muito porque têm um produto completamente hum, turbinado com o Gemini, sim. não é? Ou Acho seja, que é um nós diferencial. podemos interagir de forma completamente autónoma, se calhar até sem controles ou não. Também já li que a Samsung para este dispositivo vai ter controles próprios, enquanto que a Apple está a trabalhar, por exemplo, com a Sony É para isso. trazer com os da PlayStation, não é? Mas no final do dia, só o facto depois da própria Google lá estar e o ecossistema do Maps e do YouTube, eu acho que vai provocar imersão, porque eu acho que, eu pelo menos falo por mim, eu não compraria um produto, um Apple Vision, para o grande chavão de marketing que o produto é, que é para trabalho, porque nós estamos tão descansados de trabalho que eu acho que nós não queremos ficar ainda mais imersidos no trabalho. Numa vertente criativa, enquanto escritor, sabes, Sim, sim, estar sim. noutro ambiente, acho fantástico. Para empregos criativos funciona extremamente bem. Sim, mas Mas, ou seja, o produto em si já é um nicho, mas dentro do próprio mercado de trabalho é um nicho por si só. E eu acho que aqui a panóplia dos Vision Pro, se calhar pode ser um Galaxy Vision, já não me eventualmente não surpreendia sabemos. Isto nada. tem um nome coreano, quer dizer infinito, não é? Exatamente. Mas E pode concorrer, eu acho que pode ajudar muito a Google e a Samsung, a própria, se calhar diferenciar-se da própria Meta, que é já uma empresa que nós já sim. falámos aqui, e muito bem dos produtos que eles apresentaram este ano. E olha, acho que 2025 vai ser um ano muito super interessante, onde diversas empresas vão solidificar de alguma forma, ou da inovação que fazem, ou da forma como vão cimentar a relação que têm com os utilizadores. Eu acho que vai ser muito isso o caminho para 2025. Exatamente. Eu até estou curioso para saber o preço a que este Project Pois, Mohan vai chegar ao mercado. Porque lá está, o mercado, sim. pode-se diferenciar dos Apple Vision Pro por uma questão de preço. Embora tu há bocado estavas a comentar que o marketing da Apple neste produto seria eventualmente o mercado de trabalho, mas não é só o mercado de trabalho. Portanto, eles também têm experiências interessantes na questão do Sim, entretenimento, eles têm muita parceria com a por Disney, que é exemplo, e aquela só que a se questão de mais videojogos destaca. também. Portanto, não parece que seja só uma questão de trabalho, embora eles possam fazer a propaganda deles, se quisermos dessa forma, não é? Mas o facto é Claro. que é a mesma coisa com um Sim, sim. computador. Um computador é uma ferramenta de trabalho, mas também dá para entretenimento, não é? E portanto ali será a mesma lógica. A questão é o preço. Isso, Na minha opinião, vai ser, pois, vamos ver se estes headset VR da Samsung terá um preço diferenciador da é Apple, assim, não é? O eu conceito acredito que há. o Sim, conceito, sim, deixa-me diz, só diz, terminar, diz. Diogo, desculpa. O Claro. conceito é semelhante àquilo que nós já vimos dos Vision Pro. Quem experimentou os Vision Uhum. Pro de facto ficou estarrecido com aquilo, é qualquer coisa de extraordinário. Mas também já li artigos a falar do Project Mohan, portanto, estes headsets da Samsung em Também parceria falam com a bem, não Google é? também falam muito bem. Também tem uma experiência de utilização muito interessante, muito boa, e portanto eu acho que isto é positivo do ponto de vista que eu tinha um bocado de receio que a Apple pudesse matar os Vision Pro. Porquê? Porque primeiro não Uhum. havia concorrentes à altura, até agora, não é? Em segundo Sim, sim, lugar, sim. sendo nicho de mercado por ser um produto muito caro, era óbvio que ia matar uma esmagadora maioria dos potenciais clientes. Ora, a Samsung e a Google, com esta parceria, ao trazer um produto destes completamente funcional, com uma experiência boa de utilização, isto vai fazer com que, em primeiro lugar, eles desenvolvam isto de uma forma mais consistente assim para o mercado, entendes? Que possa chegar a mais pessoas por uma questão de preço mais acessível, não é? Se calhar a Apple vai ter que optar por um modelo deste género mais acessível, ou seja, não pode ter um produto destes que pode chegar aos 5.000 euros, é absurdo, não é? Não é uma pessoa Claro. qualquer que vai comprar, e portanto poderá lançar uns low cost, não é? Porque a palavra low cost e Apple não faz sentido, não faz parte do vocabulário do lado Não. Cupertino, não é? Uma gama E, SE. por exemplo, olha, não está aí mal visto, não é? Temos um Apple Watch SE, temos os iPhones SE, também poderia existir perfeitamente um
um, O Vision um Vision Pro Pro SE. SE. Neste caso, se calhar não seria Vision Pro, seria mesmo Vision SE, né? Exatamente, o Vision SE, exatamente. E portanto, É, é positivo nesse sentido, porque de facto a concorrência chegou. A Apple agora já não pode estar à sombra da bananeira e está apertada. A Apple está muito apertada neste momento. Porquê? Porque a concorrência dos Vision Pro está atrasada nas questões de inteligência artificial, principalmente na Europa e no nosso mercado em Portugal, que é a nós, no meu caso, é o que mais interessa. é o nosso, sim. E portanto, eles têm que se mexer, eles têm muito trabalho pela frente. 2025 vai ser um ano também, vai ser um ponto de viragem para a Apple. Ou eles de facto mexem-se, ou então pode haver aqui uma fase em que eles ficam para trás e a concorrência pode sair reforçada em 2025 ao apresentar produtos que realmente interessem aos utilizadores, não só nas questões de inteligência artificial que nós temos vindo a falar aqui ao longo das nossas conversas, como os produtos propriamente ditos, não é? E isso parece-me positivo porque vai obrigar a Apple a correr atrás do prejuízo, estás a entender? E essa, Claro. falando desta temática em particular, é muito bom que este produto tenha chegado ao mercado. Eu fiquei muito contente porque o receio de que um projeto destes, um produto destes, pudesse não ter sucesso no mercado, se calhar agora com a entrada da Samsung em parceria com o Google, isto já não será bem E a assim. Qualcomm, não é? São três. Sim, exato. No fundo tem que ser uma coligação de várias empresas porque a Apple domina Sim. o hardware, domina o software, domina praticamente tudo, não é? Por conta própria, entenda-se. Enquanto que a Samsung, se calhar, para desenvolver um projeto deste sozinha, ou até eventualmente a Google, seria mais complicado e, portanto, necessita do melhor hardware da Qualcomm, necessita do know-how da Samsung, que já tem muita experiência em fazer produtos eletrónicos, como é evidente, e naturalmente o ecossistema robusto que a Google oferece. E, portanto, estamos aqui perante um produto que será, se calhar, o principal rival, pelo menos desta primeira geração dos Vision Pro. Não posso dizer qual deles é melhor, embora tendo Sim. a dizer que os Vision Pro, se calhar, são um produto mais bem feito, mais bem acabado, mas também. E em termos de processamento para tarefas Também. efetivamente Há um, exigentes, ele está preparado para todas as valências a exatamente. Há priori, um não é? detalhe que me escapou, que eu não consegui encontrar informações. Tem que ver com aquelas pessoas que têm problemas das vistas. Como tu sabes, os Vision Sim. Pro podes pôr as lentes de acordo com as tuas dioptrias. Exatamente. Não sei qual foi a solução que a Samsung tem, provavelmente ainda vai falar sobre isso no futuro, saberemos, não é? Num Unpacked Mas qualquer, sim. exatamente, por enquanto ficamos por aqui. Não sei o que é que a Samsung tem relativamente a essa questão, porque é uma questão importante, percebes? Eu e tu usamos óculos e se Sim. tivéssemos que usar Sim. estes headsets da Samsung, não é? Eu vejo mais mal da vista direita do que da esquerda e portanto teria que ter a lente adaptada à, à minha necessidade visual, estás a entender? Portanto, é aqui uma coisa que foi a única coisa que eu não consegui encontrar de facto e que a Valência, quando comparado com os Sim, Vision Pro. a nível de informações, Mas isso não. com certeza que vai ser Era. falado, entendes? É só uma questão de tempo. Nós é que não temos acesso a essa informação Sim. agora. Sim. Mas sim, tens razão, porque de facto eu tinha aqui mentalmente uma lista de diversos players que eu acho que são muito interessantes e fazendo assim uma abordagem mais abrangente, eu estou muito atendendo ao estado que a Apple está. Efetivamente eu concordo contigo que é um ponto de viragem, seja de que forma for. Positivo ou negativo. Exatamente. Atendendo às diversas notícias que têm saído e que já discutimos no episódio anterior quer da Apple, inicialmente falava-se que estava atrasada, mas tinha o potencial de conseguir massificar logo as ferramentas deles, Sim. mas o facto é que nos últimos 3 semanas têm surgido notícias de como a Siri inteligente de facto se calhar só chegaria para 2026 em completo e a olhar para as notícias, por exemplo, que a Samsung foi dando ao longo deste último ano, não é? Apesar da mesma ter a sua Bixby esquecida há muitos anos, Acho que vai chegar ao nosso mas mercado, não é? ter apresentado uma versão exclusiva na China e agora saber-se que já no S25 vai sair uma versão não vou dizer robusta, mas robusta comparado com o que existe atualmente, Sim. obviamente. E ver os artigos que a Samsung tem feito, ou seja, a Apple foi a primeira, mas a abordagem que a Samsung está a ter comercialmente, para quem não vê os comunicados deles, é muito focado na privacidade.
vai muito à opinião que eu tenho visto nas últimas semanas dos jornalistas tecnológicos, que a Samsung parece que foi, pegou nas marcas todas que estão na tendência, especialmente, ou seja, a nível da Apple, aquilo que se faz na China, Vivo, Xiaomi, a nível de software, e foi roubar tudo. Aquilo que eu tenho percebido é que havia muitas pessoas que estavam com medo que a interface da nova versão fosse uma cópia da iOS, mas afinal, Não é pelos vistos, tanto. eles conseguiram até criar uma coisa deles Que os identifica, que é Samsung. que seja diferenciador, exatamente. E é por isso que eu tinha uma visão muito pessimista para a Samsung. Ainda tenho um bocado, porque eu não estou muito satisfeito com a nível de hardware, dos upgrades que eles dão, para aquilo que os consumidores dão em termos de valor. Sim. Especialmente quando nós, e está aqui o ponto que eu queria chegar, quando temos agora os Oppo Find, que foram apresentados e que nós já falámos deles e que são produtos fantásticos. Ok, que eles não estão a usar um processador Elite, que já sabemos que é caro. Já se fala que o Elite 2 será mais caro ainda. É o normal, não é? E depois temos uma Xiaomi, que acho que é desde este ano que tem trazido os modelos Ultra para os nossos mercados. Ou seja, começamos a ter um acumular de modelos Ultra que são bons, efetivamente bons. E eu tenho uma visão pessimista em termos de hardware para a Samsung. Mas as últimas notícias em termos de software, lá está, deixaram. É aquela esperança do género, ok, isto é possível de fazer, é possível disto acontecer e de ser coisas que facilitam o utilizador, mas será que eu acho que vai valer a pena? Eu acho que vai valer a pena pelo seguinte, Diogo. Não sei se já acabaste o teu raciocínio. Sim, Aquilo que eu quero dizer é que a Apple sempre foi uma empresa que se focou muito na experiência do utilizador, percebes? Otimizava muito o seu software e a Samsung percebeu que esse é o caminho. Portanto, a Samsung não tem que ter o processador mais potente do mercado, nem tem que ter os 50 GB de memória RAM. E esta nova interface do utilizador, portanto, a Samsung One UI, a versão 7, chegou atrasada porquê? Nós também já falamos disto aqui. Porque eles querem otimizar o sistema operativo deles, baseado na interface deles, de forma a trazer uma experiência de utilização mais refinada, mais robusta, mais intuitiva e que de facto prenda as pessoas, prenda os utilizadores. E essa é a experiência que muitas fabricantes estão a começar a aprender. E a Samsung vai ser a primeira fabricante de Android a fazer isso, estás a entender? Se calhar eventualmente a Google já começou a fazer, mas também tem o Android Stock, é diferente. Sim. Porque lá está, os Pixel é um equipamento que não tem os recursos de topo, ou seja, os recursos, quer dizer, o hardware de topo, principalmente a nível de processador, mas ainda assim entrega-te uma experiência de utilização Android muito fluida, muito suave, muito rápida até, do que propriamente às vezes um topo de gama com o melhor processador, quando tem aquela ROM toda personalizada ali, às vezes toda martelada, e a Samsung está-se a preocupar em colocar a interface deles nos telefones, de forma a que apresente o mesmo nível de fluidez, de rapidez que a Google tem com o seu Pixel e que a Apple tem com o seu iPhone. Portanto, eu acho que isto é o caminho certo a seguir e mais do que meramente teres um processador todo XPTO, eu sempre disse e continuo a dizer que o mais importante que o hardware é o software. Isso é o mais importante de tudo. Pode ser um hardware medíocre, mas se utilizares um bom software, se otimizares um bom software, consegues entregar uma boa experiência de utilização. E eu acho que a Samsung está no caminho certo e, portanto, mais do que a preocupação em trazer uma câmera de 500 megapixels ou um processador, não sei entendes? Eu acho que o mais importante é mesmo o software, porque é o diferencial de qualquer equipamento. Para não se tornar um equipamento aborrecido, porque eu tenho pouca experiência com a Samsung, como tu sabes. Eu tive alguns Samsungs para fazer reviews, mas o facto é que a experiência do utilizador, ou seja, a interface deles, não é das que mais me agrada. Não desgostei, não é? Mas, por exemplo, quando comparo com outros fabricantes, olha, por exemplo, até a Motorola, que eu já tive a oportunidade este ano de estar presente no evento. A Motorola, que também chegou oficialmente ao nosso mercado, verdade? Exatamente. Chegou oficialmente ao mercado português, portanto, retornou, porque a Motorola já existia em Portugal já há muitos e muitos anos, não é? Entretanto, deixou o mercado português. Mas isso só para comparar, portanto, a interface utilizadora da Motorola também é uma interface assim mais clean, digamos assim. Muito ao encontro que encontras daquilo que encontras, por exemplo, no Pixel e no Sonic, também já falamos aqui, também tem uma interface muito interessante. Sim. E portanto, é esse o caminho a seguir, é ter uma interface limpa, intuitiva, que as pessoas gostem, que não seja complicada. E eu achei um bocadinho algumas funcionalidades, para aceder a algumas funcionalidades da One UI, acho que a Samsung podia simplificar mais o acesso a isso. Acho que é um bocado confuso aquela ROM.
É a minha opinião, atenção, não quer dizer que seja uma ROM má, mas Sim, para sim, quem está sim. habituado Não, a sistemas mas mais minimalistas, como por exemplo a Pixel Experience do Android praticamente puro, não é? O Android Stocks, se sim, quisermos sim, dizer, sim. e até o iOS da Apple, eu acho que a Samsung tem mesmo que se esmerar na sua One UI 7 e entregar aí um diferencial para que volte outra vez à rivalta, porque sabemos que de facto a nível de hardware o S25 também não vai ficar atrás de nenhum que existe agora, isso ninguém tenha dúvidas, não é? E portanto eu espero, eu estou até, como é que eu ia dizer? Eu estou entusiasmado com o lançamento dos S25. Se calhar a nível design não vai ser assim uma grande revolução, pelo menos não se espera. Talvez mais redondinhos nos cantos, também já falamos aqui uma altura disso. Vamos ver. Sim, Se for sim, assim, eu sim. gosto. Vamos ver o que é que vem aí. Vamos ver, sinceramente. Eu estou até entusiasmado com a Samsung, Olha, com toda a franqueza. e aquilo que eu estou muito entusiasmado é que o Android está numa confusão, porque a Google alterou completamente o esquema de lançamento. Ainda hoje estamos a falar e saiu a versão beta, a versão A preview, preview, a desculpa, 2. 2 do Android 16. E o que é certo é que a One UI 7 já tem elementos da nova versão do Android 15 que saiu Uhum. esta semana pós Pixels e já está a incorporar coisas no Android 16, nomeadamente ecrãs Sim. divididos para notificação, as live activities, ou seja, eu olho para estas coisas e é aquilo que eu te disse. Eu parece que vejo aquelas relações de poder, sabes, entre o Google e tal, como se existisse um privilégio, sabes? Ok, nós vamos lançar tarde, mas vamos lançar já quase com o Android 16 pronto, Exatamente. É sabes? isso que estás. No fundo, estás a ir E, ao encontro do que eu estou a e, dizer. Eles preferem já entregar uma experiência sim, mais sim. completa. E isso é positivo, do meu ponto de vista. Sim, sim. E muito provavelmente eles vão chegar a One UI 8, não é? A lançar E já com estão. os foldables, eles Já têm próprios, recursos ou não é? funcionalidades muito mais E, à frente do que opá, outros fabricantes. sim, e muito provavelmente até vão sair a ganhar porque ao longo desses tempos eles já tinham interface, já programadores adotaram, ou seja, a nível de correções, optimizações, já foi uma experiência muito melhor, Sim, não sim. é? E se calhar vai-lhes permitir, e se calhar até vai permitir às vezes fabricantes, se calhar depois fazerem isto, que é fazer optimizações mais profundas, agora que o grande foco é meter motores de inteligência artificial nos nossos equipamentos, a beber daquilo tudo que nós estamos a fazer e alimentar a experiência, porque lá está, a Samsung já vai falar da Nowbar, não é? E daquilo que ela quer para a barra. Curiosamente, eu fui lá ao fórum deles deixar uma sugestão destas, porque eles têm as ferramentas de inteligência artificial, entre muitas aspas, ok? Na questão da Samsung Health, Uhum. e eu sempre pensei, opá, porque é que não vão mais longe? Não é aquela filosofia que a Apple tem do Apple Watch, que para mim é o melhor produto que existe a nível tecnológico da Apple, eu admiro mesmo o produto, e a forma como a Apple, nesse produto, parece que foi sempre mais longe, sabes? Eles apresentou a funcionalidade, mas ok, ele não vai medir só o stress, ele vai-te dar métricas, vai-te dar alertas, estás a perceber? Sim. E eu fiquei contente com a Samsung a vir integrar isto, eles próprios já tinham falado um bocadinho disto no último Unpacked, e, e acho que poderá potenciar aquelas mudanças no mercado, porque a inteligência artificial veio para ficar, Isso sem dúvida. a regulamentação europeia tem estado estabelecida, as empresas têm lançado os seus produtos de forma gradual. A própria OpenAI, apesar de lançar, por exemplo, a Sora não lançou na Não, Europa, nem em Portugal. mas, mas, mas se formos falar de outras funcionalidades que eles apresentaram, como por exemplo a memória, saiu na Europa relativamente quê? Um mês e meio, 2 meses depois, ou seja, a nível de período de espera, nós não estamos não é propriamente com o nível de uma Apple, que as funcionalidades têm que sair lá fora e não chegam cá, não é? É verdade. E a Apple é privacidade à torta e a direito, É a bandeira deles. percebes? São dicotomias muito grandes que eu não consigo perceber de todo, percebes? E foi aquilo que eu já falei. Se eu fosse acionista, eu estaria furioso, eu estaria a perguntar onde é que o dinheiro todo que eu invisto, onde é que ele está a ir, percebes? Uh, ok, se calhar está aí para a medição de glicose, isso é brutal, vai salvar montes de vidas. Eu vi um artigo com uma entrevista que o CEO da Apple deu e tenho pena não ter ouvido dele a dizer que ele queria mesmo com o Apple Watch, não sei se era a referir-se ao Apple Watch, mas queria que salvasse vidas. Um, Sim. e o caminho eu acredito que é muito por aí, é nós começarmos a trazer mais coisas de medicina para os wearables, mas também concordo que aquilo que os médicos têm dito
que nós também não podemos começar a cair na paranoia de estar sempre a ver estes dados e a consultar. Com, As com um empresas, dispositivo no, as no empresas vão ter pulso, a aqui. tendência é mesmo essa. Lá está. Sim, sim, sim. Eu acho que as empresas vão começar a ser obrigadas, ou se sabe tudo que isso vai acontecer, nem que seja a nível de regulamentação, mas se calhar tornar de forma menos intrusiva essas notificações, se calhar, não é? E se calhar só quando existe opa, se calhar uma eficácia de 90% no rastreio, não é? Aí sim vão notificar o utilizador, percebes? Sei que mecanismos europeus têm regulado isso. A Samsung, por exemplo, não tem notificação de ritmo irregular na Europa. A Apple tem, por exemplo. A Samsung já tem isto desde o ano passado, ou seja, a Samsung está extremamente atrasada no que toca a regulamentações deduzo eu. Não sei se de precisão ou não. Isso também acaba por dar-nos uns sinais de como é que as empresas funcionam internamente, não Claro. é aquilo que elas almejam, e nós sabemos que o Apple Watch usa sensores muito mais caros que qualquer outro nível da concorrência, Android. Mas olha, eu estou muito entusiasmado para 2025, estou mesmo. Vai ser. Acho que vai ser um ano muito, para quem ama Sim, tecnologia sim, concordo. e para quem ama vai ser fascinante, e para um utilizador comum, ah, eu acho que vai ser obrigado a ser interessante, porque como estas ferramentas começam a entrar na tua vida de forma tão quase que obrigatória, não é? Eu acho que todos os dias saem notícias de como a inteligência artificial as empresas adotam, como as empresas metem nos fluxos de trabalho, que se vai gerar de certa forma algum fomo, não é? De, ok, se calhar eu posso ter um telefone que se calhar me vai lembrar que eu estou tão cansado, que é o exemplo que a Samsung dava, e vai-me sugerir eu adiar aquele evento. Se calhar ter mais conhecimento pessoal para pessoas que não têm acesso, se calhar, à saúde mental, Sim, olha. não é? Ao apoio. E é uma coisa que E Portugal já. está muito carente nessa área. Sim, sim. Sim, sim. E já para não falar dos grandes avanços que equipamentos destes vão ter em pessoas com necessidades especiais. A inteligência artificial, eu não sei, até gostava de falar com uma pessoa com necessidades assim especiais e até perceber o que é que se calhar universidades estão a fazer neste campo, porque eu acho que se eu fosse cego, se eu fosse surdo, eu acho que eu ia olhar, peço desculpa pela expressão, a Sim, quem nos é um ouve, pleonasmo, não é? sou sensível, não é? Ah, mas como é que eles veriam, não é? A esperança, se calhar, de andar na rua e conseguir ter uma inteligência artificial que consegue descrever aquilo que está a ver. Se querer falar com uma pessoa qualquer, a pessoa não sabe linguagem gestual e através dos Google Glasses, que a Google também está a trabalhar e também sabe que a Samsung Eu, também está a fazer o eu por mesmo, acaso estava-me a lembrar precisamente interpretar dos em Vision tempo Pro e do real, Android XR. não Um é? dispositivo desses E nessas pessoas acho que até não era tão descabido. Ok, sim, já aqui sim, falamos da aceitação social, não é? Daquele produto, tendo em conta que andas ali com um capacete nos olhos. Parece mais o robô Bender da série Futurama. Se calhar poderia não ser uma coisa assim muito bonita de se ver, não é? Mas lá está, primeiro estranha-se, depois sim, sim, entranha-se, sim, não é? E portanto também pode ser por exatamente. aí. Mas eu acredito que as fabricantes, seja a Apple ou seja a Samsung ou seja quem for, se começar a entrar nesse mercado dos headsets e pegando nesse exemplo que estavas a dar, por exemplo, de uma pessoa invisual em que pode ter um produto desses interessante e ajudá-lo nas tarefas diárias da rua ou até do Sem supermercado, dúvida. acho que é muito interessante esse conceito que estás a dizer e eu vejo estes dispositivos a servir como uma ferramenta de ajuda para pessoas, por exemplo, que têm essas incapacidades visuais, entendes? Aquilo que eu queria dizer é Sim, o sim, seguinte: se sim. calhar atualmente, tendo em conta o tamanho dos headsets, seja da Samsung, seja da Apple, se calhar não faz muito sentido, mas eu acho que a tecnologia vai evoluir até um Claro. ponto em que aquilo que tu tens hoje nos Vision Pro e que tens no Android XR da Samsung, por exemplo, pode ser um dispositivo muito mais compacto, quase ali Mais confortável de mais usar, confortável sim. também, mais ergonómico, não é? Até mais, com melhor aceitação social, portanto, que não passa apenas uns óculos assim mais extravagantes, estás a entender? E tu vês algumas gentes famosas com os óculos assim meio estranhos, mas até acham uma certa piada, tem um certo estilo, não é? E portanto, pode passar por aí o futuro desses headsets em que para essas pessoas, por exemplo, com necessidades visuais, tenham um produto que os ajude efetivamente no dia a dia. Olha, vira à esquerda, vira à direita, tens isto, tens aquilo, não é? Com duas ou três câmaras para dizer que tens umas escadas, dessas escadas sobre as escadas. Estás a entender? As coisas que para nós não ligamos rigorosamente nada porque não somos invisuais, mas Exatamente. para aquelas pessoas faria toda a Exatamente. diferença. E era um mercado que com certeza teria sucesso para essas pessoas
porque, e quem diz pessoas invisuais diz com outro tipo de anomalias, não é? De patologias, Exatamente. sim, 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 E sim, sim, portanto, sem dúvida. essa dica que tu deixaste, Diogo, de facto é bastante interessante. E eu vejo até uns Google Glass, como estavas a mencionar até, quando te interrompi, Uhum. e vejo uns Sim. headsets se calhar mais compactos, quase ali a chegar àquilo que seriam os óculos normais, e ajudar essas pessoas com essas incapacidades nesse sentido. Parece-me que de facto é um caminho que podia ser explorado e, e faz sentido, lá está. Sim, aqui obviamente aqui, acho que o ano 2025 vai ser nível de muita maturação de tudo o que foi apresentado este ano, que foi muita Sim, coisa. sim, sem dúvida. Nós também tem sido notícias muito preocupantes de algumas ferramentas de inteligência artificial, que têm dado sugestões muito negativas. Já morreu mesmo uma criança, Ah, não sim, sim, eu ouvi é? também a notícia. Há uns meses. Ou seja, em termos de. Eu acho que estas empresas vão ter que começar a ter grandes quadros de ética e trabalhar com grandes profissionais a nível do ramo da psicologia eh, e psiquiatria, Oh Diogo, deixa-me só fazer por esta. forma a conseguir conter, desculpa, por forma a Sim. conseguir conter também os avanços imprevisíveis da própria inteligência artificial. Tu achas que faria Ok? sentido, por exemplo, a inteligência artificial estar restrita ah, a uma determinada faixa etária, por exemplo? A partir dos 16, 18 anos é que tu poderias usar recursos de inteligência artificial? Ou então categorizar, digamos assim, certas funcionalidades, certos recursos que a inteligência artificial oferece, categorizá-los por idades, não é? Por exemplo. O que é que tu achas? Faria sentido isso para ti? A evitar esse tipo Olha, de situações que acabaste de mencionar? eu não me surpreenderia se na Europa isso começasse a entrar em vigor por uma razão muito simples. Ahm, Estamos a trabalhar, a Europa está a trabalhar toda por uma carteira digital para impulsionar as coisas todas. Partindo do pressuposto que se calhar os dados do nosso cartão cidadão, como por exemplo a idade, poderão estar disponíveis online e qualquer sistema confirmar se nós temos idade ou não, eu acho que sim. E acresce o facto de que eu já estive a experimentar, os meus colegas adoraram, a voz do Pai Natal no ChatGPT. E a voz do Pai Natal é a única voz do ChatGPT que tem um aviso de recomendação de idade. Ok, porquê? Não faço ideia. Eu acho que são 16 anos, se não estou em erro. Não vou abrir aqui isto, senão as pessoas vão começar a ouvir o nosso Ok, podcast e o ok. ChatGPT a falar em Pai Natal. E é extremamente engraçado. Um, aí vi logo uma mudança, ok. Está aqui um aviso, ninguém está a verificar nada. Nós sabemos que é como a sites pornográficos, não se verifica. Nós tivemos este ano um país que vai verificar em Espanha. Olha que Nem sei. não sei se foi, não sei se é, mas sei que existe um país que vai começar a partir do próximo ano, acho eu, a verificar, a pedir legalmente um comprovativo de morada não, de idade. Ah, ok. Nós já damos, nós Mas já para aceder damos a conteúdos pornográficos, é isso que estás a dizer? sim, 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 sim. Faz sentido. Qualquer pessoa que queira abrir, por exemplo, uma conta, por exemplo, em ações, tu tens que dar também comprovativos. Tu dás comprovativos ao teu banco. Sim. Eu não acharia escandaloso fazer uma simples verificação da idade, se tu estás autorizado a teres aquela ferramenta. Acredito que se calhar para muitas pessoas põe em Isso, casa a privacidade, isso é poderia, verdade. poderia ser feito, mas eu Ah, acho que esse tipo de registros teria que ser feito localmente, percebes? sim, Porque, sim, por sim, exemplo, sim. tu tens um Aqui, cartão de cidadão para provar a tua idade que é uma empresa, um site pornográfico americano, achas que faz sentido isso? Se calhar um europeu não fazia sim, qualquer sim, sentido. Fazia sentido se exatamente. essa empresa que, enfim, dá esse conteúdo, não é? Fornece esse tipo de conteúdo, se tivesse uma espécie de holding, não sei se será bem o termo, mas uma espécie de filial em Portugal ou até na Europa, para que os dados Claro. coletados através dos nossos cartões de cidadão, por exemplo, não saíssem do Sim, espaço sim, sim. europeu ou até do território nacional, que eu acho que Claro, até o que faria mais claro. sentido era ser a território nacional. Sim, sim, sim. Aí obviamente que vai ter que ser um avanço. Não me surpreenderia se acontecesse. Eventualmente Eh, poderá acontecer, mas eu acho que não será no curto médio prazo. sim, sim, sim. Acredito que será quando começarmos a ter coisas mais gravosas a Sim, uma sim. escala Quando começar a maiores, acontecer eh, a e, começar a acontecer coisas e, com e, e,
Sim, as pessoas que são que estão vulneráveis e terminam a própria vida por meio de um chat que teve um mau funcionamento na resposta que deu, nas ideias que dá. O último foi a um jovem com, não sei se era esquizofrenia, peço Pois, desculpa já se, com uma se doença estou em mental erro. muito grave, não é? Hum, Exatamente, e que sugeria que matasse os pais, não é? E Eu não obviamente percebo vai chegar, sinceramente como é que a inteligência artificial consegue sugerir a morte de alguém. Isso é que me escapa, sim, sinceramente, ao sim, meu raciocínio. sim, sim, eu não consigo perceber, não é? Até que ponto depois é que as empresas, quando começarem a ser chamadas a tribunais, lógico, e os senados americanos, que isso é o prato dito E lá eles na apertam bem América, as empresas. exigir que façam mais, mas depois vai chegar um ponto que as empresas, se calhar, até vai dizer: ok, nós vamos fazer mais, mas para fazer mais temos de ter acesso a uma coisa que é o dado privado, não é? Um dado sensível à partida da pessoa. Atendendo a que as idades nos dias de hoje, qualquer pessoa mete em redes sociais, eu não considero já um dado sensível. Até podes pôr mentira ou Sim, não, é um não é? facto. Mas nos dias de hoje, o campo para pôr a tua idade, a tua data de nascimento, está em todas as redes sociais que existem. É um campo que te é pedido. Podes depois torná-lo visível ao privado. Mas sim, a longo prazo, eu acho que sem dúvida o caminho vai ser esse. Será o caminho, em teoria, será o caminho mais sensato a fazer, não é? Sim, sim, A questão eu depois, concordo muito contigo. exatamente, a questão é mesmo onde é que os nossos dados vão parar, porque isto nós estamos a falar de empresas americanas, nós se calhar podemos dizer assim, ok, tem mais ou menos a nossa cultura, os ocidentais, não é? Vamos entrar aqui nesta Sim, sim, dicotomia sim. ocidentais versus orientais, não é? Asiáticos, entenda-se. Mas uma coisa é tu se calhar dares os teus dados a uma empresa europeia, sediada na Europa, em Portugal. Outra coisa diferente é dares a uma empresa chinesa ou uma empresa até americana, não é? Embora se confie mais nos Estados Unidos, ok, mas também tem os seus defeitos, como é evidente. Sim, sim. Mas, Lógica. claro, não é? Mas pronto, identificamos mais com o modo de vida norte-americano do que necessariamente com o modo de vida chinês, é isso que eu quero dizer. E portanto, à partida, se calhar teríamos mais dificuldades em ceder os nossos dados pessoais a uma empresa sediada com servidores na China do que propriamente nos Estados Unidos. Mas o ideal seria, naturalmente, a legislação obrigar a que essas empresas tivessem uma filial ou tivessem os servidores que servissem precisamente o povo europeu ou o povo português aqui no nosso continente ou no nosso país. Portanto, eu acho que aí sim era muito mais fácil fazer esse rastreio, se queres dizer assim, ou Uhum. essa, como é que eu ia dizer, está-me a escapar do termo, esse controle, vá, vamos pôr assim neste termo, esse controle dos utilizadores, para que de facto a pessoa que esteja a aceder àquele conteúdo tenha maturidade suficiente, seja a nível de questões de inteligência artificial, né, para evitar essas questões que há bocado mencionaste do suicídio, não é? E portanto o caminho pode ser por aí, mas é como eu te estou a dizer, e para não estar a repetir sempre o mesmo, terá que passar por uma coisa mais local e não estarmos a dar dados indiscriminadamente a empresas que não sabemos o que é que eles fazem depois lá com eles, não é? É, sim, sem dúvida, sem dúvida. E Olha, Diogo, a eh, nível de retrospectiva de 2024 e aquilo que aguardas para 2025 com expectativa, será que há alguma coisa que tu possas mencionar mais? olha, sim, quero dar uma menção honrosa. Salve seja, Ao não Rosa, é? É uma empresa honrosa, ok, de honra, à Nothing, ok, ok? Porque eu estou muito curioso para saber até que ponto é que este hiatus de um ano, no modelo eh, topo de gama, entre aspas, deles, se vai concretizar num produto para o consumidor e para a própria concorrência. Eu tenho estado um bocado cético em relação à versão que até saiu esta semana do o Nothing OS 3, não estou em erro. Eles passaram por redesenhares e melhorias estéticas, mas eu não consigo deixar de olhar para aquilo como uma perda de identidade daquilo que eles estavam tanto a querer. E eu acho aquele CEO que tem uma postura um bocado arrogante. Eu não acho nada conivente com as ideias que ele dá e depois daquilo que faz. E atendendo a Canathing que está presente no nosso mercado e
não vou dizer que tem um stand, mas tem literalmente um pedestal nas lojas que chama a atenção para o equipamento. E tenho visto pessoas com equipamentos da Nothing em Portugal, ou pelo menos aqui na zona do Porto. Uhum. Estou curioso para ver o que é que forma é que uma empresa evolui ao fim do ano e até se outras empresas poderiam ou não seguir esse exemplo. Já falámos que a Apple estava a estudar essa hipótese, à luz do quanto eles têm corrido. Se calhar não era mal pensado a Apple abordar também nos próprios lançamentos este ano. Se calhar até é aquilo que lhes fará eventualmente sentido, se calhar. Ele fala-se que eles vão alterar significativamente o design dos iPhones. Aquilo vai ser quase uma cópia descarada dos Pixel. Sim. Não sei até que ponto isso pode ser positivo para o iPhone, para as vendas do iPhone. Eu não desgosto, atenção, isto já que estamos aqui a falar nesta questão de ter produtos com um curto de vida, com um ciclo de vida muito curto, um ano, normalmente é sempre um ano de lançamento. Não sei até que ponto isso pode alavancar, se bem que o iPhone sempre foi um equipamento que vendeu bem, não é? Mas este novo design que vai ser muito, que vai muito ao encontro daquilo que é atualmente o Pixel 9 Pro e 9 Pro XL, principalmente a nível de modo das câmaras, se realmente se confirmar este design, não sabemos se é em 2025, não é? Pode nem ser. Mas pode ser aqui um fator diferenciador, entendes? Porque, ok, não é a identidade dele estar a copiar os outros, mas é uma coisa diferente, percebes? É um equipamento diferente. Eu sinceramente não acredito que a Apple vai prolongar mais do que um ano o lançamento dos seus equipamentos. Com toda a franqueza, não me parece que isso vai acontecer. E acho que há outras marcas que o poderão fazer, como é o caso da Nothing, mas assim, são mercados completamente diferentes, são públicos completamente diferentes. E claro, cada um tem a sua estratégia. A Nothing terá dela, poderá ser bem sucedida ou não, vamos ver. Mas indo ao encontro à tua linha de raciocínio de deixar mais tempo o mesmo produto no mercado, não me parece, sinceramente, que isso vai acontecer. Olha, vamos ver. Mas olha, em termos de retrospectivas, acho que eu acho que a maior até, e culminando até aquilo que foi lançado esta semana oficialmente, já para os subscritores, para quem usa o serviço da OpenAI, o ChatGPT de forma gratuita, é que a pesquisa já chegou nativamente do ChatGPT para todos. O próprio conhecimento das respostas do ChatGPT também já foi usado para junho. Já tenho aqui a opção no meu ChatGPT que eu tenho aqui à minha frente. E acho que nós terminamos o ano com a OpenAI a ter lançado uma série de produtos e novidades que, apesar de algumas delas terem demorado muito mais tempo a serem lançadas, conseguiu entregar. Há uma coisa que eu gostava de destacar, Diogo, quando acabares a tua linha de raciocínio sobre a OpenAI. E atendendo, parecendo que não, é um motor de busca de uma rival muito grande, com um potencial gigantesco. Exatamente. E olha, não sei até que. Também já li que o novo motor do Gemini, não é? A nova versão, também melhora muito as sumarizações que a Google faz na pesquisa. Nós não temos isso na Europa. Eu estou a usar, mas não é o mesmo que estás a falar, com certeza. Portanto, não estás a falar da versão 2.0 Experimental Advanced, pois não? Não, estou a falar quando tu pesquisas mesmo no campo de pesquisas no Google, no motor de busca, sim. E ele apresenta-te um sumário logo com sugestões deles. Exatamente. Isso é uma funcionalidade que ao longo destes últimos meses, apesar de ter sido anunciada, se calhar vai chegar gradualmente para o mercado dos Pixels, não é? Há uma coisa aqui muito interessante, Diogo, que eu gostava de falar ainda sobre a OpenAI, que tem a ver com o acordo que ela fez com uma carrada de publicações, não é? De marcas de conteúdo, conteúdo multimédia, de imprensa, digamos assim. Eu acho que isto é positivo porque a inteligência artificial é alimentada precisamente por quem? Por essa mídia, não é? Exatamente. Ou seja, se nós escrevemos, eu escrevo, tu escreves, não é? Eu escrevo para um blog de tecnologia ou para dois, tu também escreves ocasionalmente, mas aquele conteúdo que tu escreves vai alimentar no fundo a OpenAI e outras empresas do género. E eu acho que é bom quando esta empresa, a OpenAI, tem esses acordos que permite o meio de subsistência dos jornalistas, sejam eles com carteira ou até sem carteira, não é? Porque nós sabemos que a blogosfera tecnológica não é necessariamente não é obrigatório ter carteira de jornalista, mas o facto é que também têm que ser pagos pelo trabalho deles, não é? E as publicações só sobrevivem se tiverem tráfego. Mesmo que não tenham tráfego, mas eu penso que é isto que este acordo quer dizer. A OpenAI vai dar uma cota, um X de percentagem da sua faturação a estas publicações, e então a OpenAI tem total liberdade para ir buscar o conteúdo àquelas publicações. A mim parece-me sinceramente que isto foi uma jogada
uma boa jogada da OpenAI e que vai permitir então que publicações, sejam jornais, sejam revistas, sejam blogs, do que for, consigam sobreviver, porque senão a médio e longo prazo Exatamente. a inteligência artificial acabava por matar esses sites, não é? Porque as pessoas ao utilizar a pesquisa da OpenAI e por usar o chat GPT já não iam fazer pesquisas no Google, já não ia haver aquele tráfego orgânico, não é? Claro. Nós já falamos aqui sobre isso e o receio era precisamente que os jornalistas, principalmente as grandes publicações, perdessem as suas visualizações, o seu tráfego orgânico no site e por aí fora. E portanto eu acho que isto aqui é uma estratégia interessante que a OpenAI está a fazer e tem que se alargar a mais publicações. Assim podem ir buscar o conteúdo à vontade, não é? E depois os criadores de conteúdo recebem também a parte Mas deles. contribuir também para esse crescimento. Exatamente, porque assim Tem depois. que ser Porque repara uma tem que coisa, ser relações bilaterais. nós já falamos disso, eu acho que podemos repetir, é importante. A OpenAI ir buscar sempre conteúdo àquilo que as pessoas publicam, àquilo que as grandes publicações publicam. Mas a partir do momento em que as publicações deixam de ter tráfego orgânico, morre a publicação, percebes? Onde é que a OpenAI vai buscar informação? A médio e longo prazo é prejudicial primariamente para as grandes publicações, para as publicações, e depois para a OpenAI porque não tem onde ir buscar o conteúdo com certeza, não é? Como é que eu tenho de explicar isto? Não tem onde ir buscar o conteúdo de forma verdadeira, de forma... Está-me a falhar os termos, mas eu acho que estás a perceber a ideia, entendes? Sim, sim. Não tem onde ir buscar simplesmente o Olha, conteúdo e depois acaba por dar-te sim, informações sim, completamente desfasadas da realidade, completamente obsoletas. Estás a entender o que eu quero dizer? e que nós sabemos que depois torna-se facilmente quem usa estas ferramentas acreditar Exatamente. naquilo que está a ler eu acho que a OpenAI, o ChatGPT às vezes já me faz isso sem eu pedir. Eu acho que é formas deles irem experimentando e introduzindo coisas, mas é, por exemplo, eu pedir-me informação, e isto já acontecia sem antes estar disponível à procura dos artigos online, na web, explicitamente. E eu fazia uma questão e ele, por exemplo, citava-me algumas fontes já. E eu, por exemplo, eu acho que eu acho que isto devia ser amplamente usado, e aqui eu até congratulo a Microsoft, que desde que apresentou o Copilot, sempre tu fazias uma pergunta, ela apresentava as fontes de tudo o que te Exatamente. ia mostrar. Acho que isso é muito importante E também. eu acho que a OpenAI, por ter uma responsabilidade cada vez maior, vai ter que começar a fazer isso e teres uma aba lateral e tu podes consultar exatamente onde estão as fontes, que é para tu próprio perceberes até que forma é que ela interpretou uma coisa de forma errada ou não. Até pode ter interpretado um comentário irónico como uma coisa verídica Exatamente. e ter estado aquilo como um dado factual. E eu espero mesmo, e olha, nem me estava a lembrar, mas efetivamente a Microsoft nisto ainda foi a mais ajuizada, quando desde que apresentou o seu Copilot, já que há quase 2 anos, ter usado uma abordagem assim, mas também não surpreende. A Microsoft é uma empresa corporativa para corporações, com a sua ferramenta Office, não é? A nível de produtividade, eles têm todo o interesse, até mesmo no Word e PowerPoint, ter a capacidade das citações, das referências, e acho que foi uma jogada extremamente bem pensada deles fazerem isso. É verdade. Olha, relativamente às minhas retrospectivas de 2024, é como eu tinha falado no início, de facto a OpenAI vai ser uma big thing no próximo ano. Acredito também que a Google com o seu Gemini também vai trazer aqui recursos e funcionalidades muito interessantes. Eu acho que serão à partida as Até o seu principais, modo vídeo, os principais players no que toca a funcionalidades de inteligência artificial. artificial. Eu estou expectante para aquilo que a Apple vai trazer no próximo ano, embora, na minha humilde opinião, acho que vai chegar atrasado outra vez. Pois. Sim, acho que só 2026 é que será mesmo o ponto de viragem nas questões de inteligência artificial. Estou curioso também para saber a questão dos headsets, que é que vai aparecer aí da Google de forma definitiva, não é? E da Samsung. Saber o preço também, acho que é interessante saber isso. De facto, é um produto que pode vingar no mercado pelas questões de preço. Vai ser um ano interessante. A Samsung também, vamos ver o que é que vem aí com os S25, se vai mudar o design ou não. E portanto, eu acho que do ano 2024 não é que tenha sido aborrecido,
mas começou-se a dar os primeiros passos em algumas áreas muito particulares ou muita muito coisa. específicas, Sim. em que é uma preview daquilo que vai ser 2025 e 2026. Parece-me que é mais nesse Exatamente. sentido. E portanto, Sim. não foi um ano muito Sim, entusiasmante, mas dá-nos um vislumbre daquilo que vai ser 2025. sim. Até porque se nós formos a ver, não é? A Samsung começou em janeiro com diversas funcionalidades que são exatamente as mesmas funcionalidades que nós já encontramos em praticamente todos os equipamentos, quer seja da Apple, quer seja de equipamentos de marcas chinesas como Xiaomi ou Oppo, que é funções de geração de imagens Sim. por geração ou criar as imagens. Acho que a Google, se calhar a Apple também já não me recordo, mas sei que a Google até pode fazer edição direta por texto, por exemplo a Samsung não tem uma ferramenta destas, traduções em tempo real e no dispositivo, Eu não já é? fiz isso. E obviamente remoções de objetos, substituição nas fotos, Sim. ou seja, estas funcionalidades ficaram solidificadas muito este ano, não é? Obviamente que elas agora vão ter melhoramentos muito por conta dos processadores, vão cada vez Ser mais mais conseguir rápido, o fazer isto a processamento nível será mais local. rápido. Não é? Exatamente, maior rapidez, as bibliotecas vão ser muito maiores a nível especialmente a nível de imagem. Acredito muito que se calhar 2025, e por acaso nem falámos disso, mas acredito que se calhar 2025 podemos ver estas ferramentas começarem a aplicar-se, por exemplo, ao vídeo. Já sei que o Qualcomm, o Elite, já permite algumas coisas. Os testes que foram feitos não foram simplesmente nada de extraordinários, precisa mesmo de maturação. Mas eu acredito que se calhar em 2025 podemos começar a ver assim manipulação de frames de vídeo, de apagar pessoas, apagar objetos de vídeos. Os exemplos que a Não Sora com deu sucessos muito grandes. são brutais, só que são curtos, Sim, são amostras apenas. Sim, exatamente. Muito bem, Diogo. Tens alguma recomendação interessante para nós fecharmos o nosso ano? Olha, posso dar uma série, ela vai para a terceira temporada, acho eu, foi renovada na Netflix, que é a Diplomata. Ok. Eu gosto muito de séries de drama, thriller e político e olha, recomendo. E até aparecem lá 3 aviões da TAP várias vezes. Não sei quando. Aparecem. Não sei se recebemos algum dinheiro por aquilo, mas até foi interessante. Olha, eu não recebi nada, se calhar a TAP sim, não sei. Olha, eu, para não ser uma coisa diferente, vai ser outra vez uma aplicação para Android. Ok. Chama-se AppSales e, portanto, basicamente esta aplicação permite que tu descubras os últimos saldos e as aplicações que estão gratuitas por tempo limitado. Ou seja, é uma aplicação que tu diariamente vais ver quais é a aplicação premium que está gratuita, se tens alguma aplicação que te custa 50€, mas está tipo a 2€, não é? E, portanto, é daquelas aplicações que eu também considero obrigatória a quem é um utilizador Android, porque vai-te... Olha, é muito interessante. Desculpa. É muito interessante. Sim, exatamente. Eu depois no artigo que vou escrever do nosso podcast vou lá colocar o link, tal como também depois vou colocar o link da série. Mas de qualquer das formas é uma aplicação que já não temos que pesquisar no Google não sei quantas aplicações premium grátis, não é? Então esta aplicação dá-te exatamente isso tudo ali à distância de 2 ou 3 toques, não é? E portanto é a minha sugestão para esta nossa conversa de hoje. E Diogo, vamos tirar umas fériasinhas, não é? Agora nesta altura das festas. E regressamos se tudo correr bem lá para os inícios de janeiro. E para ver se começamos o ano com os 2 pés, não é? Já com... Exatamente, e vamos com certeza com muitas novidades. Temos acesso à porta. Exatamente, também. Em Las Vegas. Depois logo em fevereiro temos a MWC, também não sei se será alguma coisa de interessante. Vamos ver. Interessante, mas vamos ver. Vamos ver, é isso. Olha, boas festas. Diogo, tudo bom para ti também. Obrigado, eu agradeço a minha parte. Muito obrigado. Para vocês também, tudo a rolar 5 estrelas, é o que se requer, não é? É o que se quer, aliás. É o que sim. E cá nos encontramos então no próximo ano para continuarmos estas nossas conversas sobre tecnologia. E olha, Diogo, um grande abraço e tudo bom para ti, para os teus. Grande abraço. E até à próxima. Igualmente para ti. Até à próxima. Obrigado.